existem erros na Bíblia? Não existem erros. Porém, existem algumas dificuldades que nós temos que reconhecer. Às vezes, pessoas leem a Bíblia, olham essas dificuldades e chegam à conclusão que a Bíblia é um livro equivocado, é um livro que não merece consideração. Na verdade, se você analisar com calma, estudar, você entende que existem dificuldades aparentes, mas que são resolvidas com uma análise. E aqui é um outro exemplo. Mateus 24, 34 diz assim: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. E esse aqui já foi considerado por muitos como o texto mais problemático da Bíblia, porque aparentemente Jesus errou uma profecia. Ele falou que aquela geração não passaria sem que tudo isso aconteça. Aí as pessoas perguntam, tudo isso o quê? Jesus falou de sinais, falou de várias coisas. Aí se você volta alguns versículos antes, no verso 29, aí fala de sinais no sol, na lua, nas estrelas, que já aconteceram há muito tempo. E foi muito tempo depois de Jesus estar muito tempo atrás de nós. Ou seja, parece um equívoco, parece um erro da Bíblia. Afinal, que geração é essa que Jesus falou? A geração que veria os sinais, porque aquela geração que viu esses sinais também já morreu. Seria a geração da época dele também já morreu. Então, algumas pessoas chegam à conclusão, então a Bíblia está errada. Não, é uma questão de contexto. E como nós já falamos de palavras, de repetições, etc., como é que a gente resolve isso, por exemplo? No grego, a palavra aqui que está traduzida por tudo isto, essa expressão tudo isto no grego é tauta. Então, olha só uma coisa interessante. Tauta, no grego, pode ser traduzida por tudo isto ou estas coisas. Vamos ver um exemplo aqui. O versículo 1 do capítulo, ou seja, o contexto. A gente vai voltar alguns versos e vamos ver o contexto. Verso 1. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele, os discípulos, para lhes mostrar as construções do templo. Aqui está o enfoque, as construções do templo. Verso 2. Ele, porém, lhe disse: não vedes aqui tudo isto? Aqui a palavra no grego é tauta. Tudo isto, traduzido por tudo isto. Aí a pergunta é, ele está se referindo a quê especificamente com tauta? As construções do templo. Esse é o contexto. E aí Jesus completa: em verdade eu vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Ok, então Jesus menciona a tauta e isso está relacionado com o templo, as construções do templo. Versículo 3. Os discípulos então se aproximam de Jesus e perguntam: dize-nos, quando sucederão estas coisas? Aqui novamente no grego, tauta. Estas coisas que eles estão perguntando está especificamente ligada com o templo, que ele acabou de se referir. E os discípulos também complementam, perguntando: estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda, parousia, vinda, chegada, e da consumação do século, Sinteleia, que já é outra. Ou seja, eles fazem, na verdade, duas perguntas. Quando vão acontecer as questões que o Senhor falou em relação ao templo, que não ficaria pedra sobre pedra, e quando será o fim do mundo? Que na cabeça deles eles achavam que seria um evento só. Mas são duas perguntas. Jesus então responde, respondendo as duas questões, do templo e do fim do mundo. Mas quando chega aqui no versículo 34, que é o texto problemático, a que Jesus está se referindo? A Jerusalém, ao templo ou ao fim do mundo? Essa é a grande questão. E como é que a gente define? Pela palavra que foi usada. Porque tauta foi usada no verso 1 e no versículo 2. E as duas vezes que foram usadas, estava relacionada com o templo e não com o fim do mundo. Então, quando Jesus responde aqui, fala: em verdade vos digo que não passará esta geração, e só lembrando que esta geração é a geração da época de Jesus, e na Bíblia, geralmente, uma geração gira em torno de 40 anos, tá? E ele falou isso aqui no ano 31, tá bom? Então ele fala: não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Ou seja, primeiro, a geração é a geração da época dele. E uma geração dura 40 anos. Então ele falou isso no ano 31. E tudo isto que ele se refere aqui é em relação ao templo de Jerusalém, as construções do templo. E na verdade é o contrário, Jesus não se equivocou. Ele foi muito preciso, porque no ano 70, o templo de Jerusalém foi destruído, não ficando pedra sobre pedra. E aquela geração para a qual Jesus falou, viu esse acontecimento, porque aconteceu dentro daquela geração. Ele falou no ano 31 e uma geração terminaria no ano 71. Mas no ano 70 aconteceu esse evento. Portanto, Jesus não se equivocou, não fez uma profecia imprecisa, pelo contrário, foi algo bem preciso, mas que a gente entende ao analisar o contexto, desde o verso 1, e aqui entra a questão da importância do estudo das palavras originais, que ampliam muito mais o nosso entendimento sobre essas questões.